Oi, turminhas, tudo bem com vocês? Prontos para esse capítulo Más Notícias do nosso livro O Saci de Monteiro Lobato? Eu vou ler para vocês hoje mais 2 capítulos, tá bom? E como já tínhamos visto no capítulo anterior, este capítulo se chama Más Notícias. Vocês têm algum palpite sobre o que vai acontecer? Então, vamos lá. Parece que a mula sem cabeça tem a propriedade de afugentar os outros duendes da floresta, porque depois da sua passagem, tudo por ali ficou deserto de seres. Só 1 hora mais tarde é que os sacizinhos foram reaparecendo, um por um, e ainda ressabiados. Mas reapareceram todos, afinal, e recomeçaram as travessuras, apenas interrompidas pela passagem da porca dos 7 leitões e do caipora. A porca dos 7 leitões é uma misteriosa porca alva como paina, que passeia acompanhada dos seus 7 leitõezinhos, fossando o chão em procura de um anel enterrado. Só quando achar esse anel, poderá quebrar o encanto e virar na baronesa que já foi. Por suas maldades, no tempo em que havia escravos, um feiticeiro negro transformou-a em porca e virou seus 7 filhos em leitões. O caipora é um duende peludo, meio homem, meio mono, que costuma cavalgar os porcos do mato e deter os viajantes para exigir fumo. Aquele que por ali passou vinha montado num soberbo queixada de enormes presas salientes, tão corpulento e forte para passar nem se desviava das pequenas árvores, ia derrubando-as. Nisto, um pio de coruja fez-se ouvir de perto. O Saci apurou os ouvidos com cara de quem não estava gostando nada daquilo. Aquela coruja está me chamando. Está dando sinal de que aconteceu qualquer coisa lá no sítio da Dona Benta. Tenho de ir ver o que é. E vai deixar-me sozinho aqui? Murmurou o menino de dentro do seu esconderijo, procurando dominar o medo. Com o amigo perneta ao lado, sentia-se seguro, mas ficar, por minutos que fosse, entregue a si próprio, naquela mata cheia de mistérios e ainda mais naquela hora sinistra da meia-noite, era duro de roer. Pedrinho, entretanto, dominou-se e disse, fazendo das tripas o coração: "Pois vá, mas não se demore muito, porque gosto muito de sua prosa, viu?" Dando uma risadinha de quem compreendia perfeitamente o que se passava dentro do seu companheiro, o Saci foi falar com a coruja. Minutos depois, regressou, visivelmente inquieto. Percebendo a mudança, Pedrinho indagou ansioso: "Que há?" "Coisa muito grave. Quando saí do sítio de Dona Benta, deixei lá uma coruja, que é minha escrava, com ordem de avisar-me de qualquer coisa fora do comum que acontecesse. Pois bem, a coruja acaba de chegar com uma notícia nada agradável." "Que é? Conte logo." "A Cuca apareceu no sítio e furtou o narizinho." "Não diga!" exclamou o menino com os cabelos arrepiados. "Temos que salvá-la, Saci. Darei tudo quanto você quiser se me ensinar o meio de arrancar narizinho das unhas desse horrendo monstro." A Cuca. Pedrinho ainda tinha bem fresca na memória a lembrança dessa bruxa, das histórias que a ama lhe contara nos primeiros anos de sua vidinha. Lembrava-se até de uns versos que ela cantava para adormecê-lo. "Durma, nenê, que a Cuca já lá vem. Papai está na roça, mamãezinha no Belém." Lembrava-se que, ouvindo essa cantiga, sentia uma ponta de medo e fechava os olhos e logo dormia. Depois que cresceu, nunca mais ouviu falar na Cuca, a não ser minutos antes, quando o Saci lhe contou que a Cuca era a rainha das coisas feias. Seria verdade? Verdade ou não, tinha de voltar ao sítio incontinente, e de qualquer maneira. "Vamos embora, Saci. Precisamos chegar ao sítio quanto antes, para saber com certeza o que há. Pode ser que a coruja esteja mentindo, mas também pode ser verdade."
Mentira não é, disse o Saci. Minha coruja não mente, mas pode ser que a menina tenha sido raptada por outro duende que não a Cuca. É o ponto que temos de verificar. E se for a Cuca mesmo, o que havemos de fazer? Não sei, tenho de pensar nisso. A Cuca é bastante poderosa e má como ela só. Mas havemos de dar um jeito. Tenho cá uma ideia. Venha comigo. Saíram do oco da peroba e tomaram o caminho do sítio de Dona Benta. A escuridão da noite não embaraçava em nada ao Saci, que como filho das trevas enxergava no escuro ainda melhor do que ao sol. Mas o pobre Pedrinho padeceu um bocado. Só podia guiar-se pela brasa do cachimbo do Saci, de modo que tropeçou em muito cipó e toco de pau. Pau podre, afundando os pés em formigueiros e buracos de tatu, espinhando-se na cara e nos braços. Mas era tal a sua ânsia de chegar que nem sequer a dor das arranhaduras sentiu. Nesta andadura chegaremos à tarde, disse de repente o Saci. Se você é bom cavaleiro, poderemos ir montados no porco do mato. Sou, já montei até num garrote bem taludo, que deu os maiores corcovos do mundo sem conseguir derrubar-me. Pois então tudo está resolvido. Olhe, lá vem em nosso rumo uma vara de porcos. Suba esta árvore, assim que eu der sinal, atire-se de perna aberta para cima do lombo do que vem na frente. Eu irei na garupa. Assim fizeram. Subiram os dois a uma árvore baixa. Logo que o porco-chefe passou por debaixo da árvore, Pedrinho e Saci atiraram-se sobre ele, agarrando seus compridos pelos do congote. Assustado com aquela manobra, o pobre porco disparou numa galopada louca pela mata fora, na direção desejada pelo Saci. Este habilíssimo duendezinho tinha jeitos para tudo, inclusive dirigir porcos do mato, como se os trouxesse seguros por um bom par de rédeas. Pedrinho não percebeu de que modo o Saci conseguia isso. Nem teve tempo de perguntar. Todas as suas energias eram poucas para manter-se firme no lombo da cavalgadura de nova espécie. Aquela corrida com o Saci dentro da noite iria constituir a mais arrojada aventura da sua vida. Por mais anos que se passassem, ele jamais poderia se esquecer dela. E, enfim, chegam ao sítio. Depois de comprida caminhada, o menino percebeu que já estava em terras do sítio. Viu o rancho do tio Barnabé perto da ponte, em seguida os pastos e, finalmente, a casa de sua querida vovó. No terreiro, saltaram do porco do mato, o qual, aliviado da carga, prosseguiu na correria com maior velocidade ainda. Foram entrando. A casa estava silenciosa, de luzes acesas. Coisa muito esquisita aquela hora da madrugada. Temos novidade, murmurou o menino. Luz acesa a estas horas é mau sinal. Na sala de jantar, encontrou Dona Benta sentada na sua cadeirinha, com a cabeça apoiada nas mãos. Ao lado dela, tia Anastácia escarrapachada no chão. De tal modo absorvidas estavam as duas velhas, que nenhuma percebeu a chegada dos valentes salvadores. Que há, vovó? Foi gritando Pedrinho. Dona Benta ergueu a cabeça e arregalou os olhos, como se a aparição de Pedrinho fosse um sonho. Tia Anastácia fez o mesmo, mais assustada do que admirada de ver o menino outra vez. Pedrinho! Exclamou a pobre avó com a expressão de esperança nos olhos vermelhos de tanto chorar. Até que enfim você apareceu. Estava eu aqui desesperada, porque perder o neto já era demais, mas perder 2 seria coisa acima das minhas forças. Perder 2? Quer dizer que Narizinho sumiu? Sim, meu filho, logo que você desapareceu desta casa da maneira mais misteriosa, nada dizendo a ninguém, Narizinho saiu a dar uma volta pelos pastos para ver se o encontrava. Andou por lá gritando, Pedrinho, Pedrinho, uma porção de tempo, até que de repente se calou. Julgamos que tivesse achado o fujão, ficamos muito contentes, mas o tempo foi passando e nada de Narizinho voltar. Tia Anastácia e eu demos uma volta pelo pasto. Chegamos até a casa do tio Barnabé e nada. Isso às 3 horas da tarde. Já são 2 da madrugada e não tivemos ainda o menor indício
de onde possa estar a coitadinha da minha querida neta. Dizendo isto, Dona Benta rompeu de novo em choro, acompanhada de tia Anastácia. Pedrinho contou onde estivera, e depois de consultar em segredo o Saci, consolou Dona Benta e a Preta, dizendo que sabiam onde Narizinho estava e iam buscá-la. É verdade isso ou você está fantasiando para me consolar? Pedrinho, que nunca mentia, sentiu tanto dó das pobres velhas que pela primeira vez na vida resolveu enganá-las com uma mentira de bom tamanho. Deu uma risada e disse: Não se assuste, vovó. Narizinho e eu resolvemos pregar uma grande peça na senhora. Mas essa peça é um segredo que não posso contar. Só amanhã ao clarear do dia. E deu uma grande risada. Dona Benta sossegou um pouco e ralhou severamente com o menino, fazendo ver o transtorno que aquela estranha surpresa lhe causara. Disse que sofria do coração e que se coisas assim se repetissem, o certo era ir para a cova antes do tempo. Pedrinho sossegou-a como pôde. Saiu para o terreiro, gritando que se acalmasse, porque dentro de 1 ou 2 horas estaria de volta com a menina. Lá no terreiro, só com o Saci outra vez, voltou-se para ele e disse: E agora, amigo Saci, que iremos fazer? Estou armando meu plano, respondeu o Diabrete. Já fiz uma inspeção pela casa toda e pelo terreiro. Estou na pista do raptor. Raptor? Repetiu o menino sem nada compreender. Sim, Narizinho foi raptado pela Cuca. Descobriu o rastro da horrenda bruxa perto da porteira. Temos de ir à caverna onde mora a Cuca e ver o que há. Mas se a Cuca é poderosa como você diz, o que poderemos fazer? Não sei, lá veremos. O que é preciso é não desanimar. Se ela é poderosa, eu sou astucioso. A astúcia inúmeras vezes vence a força. Faça das tripas coração e acompanhe-me. O mal foi termos deixado escapar o porco que nos trouxe. Precisamos descobrir nova montaria. Isso é fácil. Meu cavalinho Pangaré está no pasto de dentro. Manso como é, podemos pegá-lo e cavalgá-lo em pelo. Pois vamos pegar o Pangaré, concordou o Saci. Não foi difícil. Logo que o cavalinho reconheceu o dono, veio na direção dele no trote. Pedrinho montou, com o Saci na garupa, e lá partiu na galopada. Pedrinho logo percebeu que qualquer animal montado pelo Saci mudava de modos, ficando não só mais ligeiro do que nunca, e fogoso, como ainda com um senso de direção que parecia sobrenatural. Inúmeras vezes tinha cavalgado o Pangaré e galopado nele. Nunca, porém, o vira assim tão ardente e veloz. Era como se o Saci lhe comunicasse alguma força mágica, que não é própria dos cavalos. Tal foi a velocidade desenvolvida que Pedrinho não pôde deixar de dizer: mais parece o famoso Pégaso do que meu velho e lerdo Pangaré. Estou estranhando isso. Não estranhe coisa nenhuma, aconselhou o Saci. Tudo são mistérios que só eu sei, que não vale a pena explicar agora. Não fale comigo, não me atrapalhe. Estou fazendo grande esforço de cabeça para aperfeiçoar o meu plano de não só lograr a Cuca malvada, como ainda castigá-la como merece. Conte ao menos um pedacinho dessa grande ideia para me consolar. É uma ideia que aprendi com Dona Benta, respondeu o Saci. Com vovó? Inquiriu o menino admirado. Como isso, se vovó jamais teve coragem de falar com você? Sim, nunca falou comigo, mas muita coisa do que ela disse eu ouvi de dentro da garrafa. Meus ouvidos são apuradíssimos. Lembro-me da história de um pingo d'água que ela contou certa noite. História de um pingo d'água? Repetiu o menino, cada vez entendendo menos. Não posso perceber onde você quer chegar. Quero chegar à caverna da Cuca, respondeu o Saci brincalhonamente. Vendo que ele se recusava a contar o plano que tinha na cabeça, o menino calou-se. Esporeado pelo Saci, o Pangaré aumentou ainda mais a velocidade do galope, de modo que antes de meia hora já se achavam numa região inteiramente nova para o menino. Onde estarei eu? Ia ele pensando sem coragem de interrogar o Saci. De tal modo ouvia concentrado nas combinações do seu célebre plano. E olha aqui, próximo capítulo, onde eles vão chegar? A caverna da Cuca.
O que será que vai acontecer, hein? Deixa aí nos comentários pra mim. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau!